Salve, meu aluno, tranquilo? Vamos para mais uma aula de biologia com o professor Walter. A gente vai ver hoje um pouquinho de ecologia, a parte de sucessão ecológica, certo? Hoje nós vamos aprender como ocorrem as transformações nos ecossistemas, né? Às vezes tem um ecossistema que não tem nada, 20 anos depois tem uma floresta. A gente vai entender como é que funcionam esses mecanismos, ok? E o que eu quero que você fundamentalmente pense duas situações, sabe? É a taxa respiratória e a taxa de fotossíntese, o que acontece com o passar da sucessão ecológica. Então fique atento e aí eu vou fazer o comentário. Então pensa, fotossíntese e respiração. O que acontece com esses dois mecanismos com o longo do passado da sucessão ecológica, tá bom? Então nosso assunto hoje é sucessão ecológica. Nós vamos ver sucessão primária, secundária e sucessão destrutiva. Eu preciso que você entenda os mecanismos de primário, os mecanismos de secundário, que é SESI, séries, clímax, o que acontece em cada um desses momentos, né? Então vamos lá? Vamos devagar. Muito bem. A primeira coisa a ser falado é o conceito, né, de sucessão ecológica. Vamos acompanhar? É o processo de colonização de um ambiente por seres vivos em que a composição das comunidades se altera ao longo do tempo. O nome não é sucessão. Sucessão não significa dar lugar, suceder. Muito bem. O que acontece é que, às vezes, o ambiente que não tem nada, né, ele começa a ser colonizado, certo? E aí ele vai dando lugar ao outro ambiente. Aí o outro ambiente contribui, coloniza, dá lugar para outro ambiente. E aí o ambiente vai tendo a sua complexidade, ok? Então, nós também chamamos isso de evolução das biocenoses. Lembra do que significa biocenose? Biocenose significa comunidade. Lembra do comunidade? Comunidade significa um conjunto de populações. Populações, lembram disso? Conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Lembra? Populações. Está no plural, beleza? Então tem várias populações. Cada população é formada por indivíduos da mesma espécie. Então é uma população, uma população, uma população, uma população. No fechando eu tenho uma comunidade também chamada de biocenose. Legal? Então o nosso assunto também se refere à evolução das biocenoses. Legal? Então você vai ver isso agora, ó. Também chamado de evolução das biocenoses. Tranquilo? Beleza. Vamos ver então algumas características. O que eu preciso que você entenda nesse momento? Aqui, ó. Eventos que desencadeiam a sucessão ecológica. O que pode levar ao processo de sucessão? Vamos ver aqui? Para uma sucessão primária, o que pode acontecer? Retração de geleiras, erupção vulcânicas, colonização de uma rocha, colonização de lago recém-formado, deslizamentos. Para uma sucessão secundária, daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe o que significa a diferença verdadeiramente entre primária e secundária, né? Desmatamento, fogo, a intensidade desse fogo, o alagamentos, tornados, mortes e queda de árvores, abandono de pastagens ou cultura e deslizamento. Então esses são os mecanismos que podem levar à sucessão secundária e à sucessão primária. Beleza? Então vamos ao que interessa. Aí eu tenho aqui, ó, uma sucessão de uma ilha vulcânica. Pode acontecer? Pode acontecer uma sucessão numa ilha vulcânica. E aí, com o passar, eu vou discutir um detalhezinho que pode pegar você na prova, mas você não vai cair, ok? Então, uma sucessão numa ilha vulcânica. Olha, isso é lava seca. Secou a lava e aqui está surgindo uma comunidade. Tá devagar, né? Quem sabe daqui a 20, 30 anos vai ter uma
floresta aqui. Se deixar, dependendo do clima, do microclima, de toda a questão do ecossistema, se contribuir, ela evolui. Se não, extingue. Vamos lá? Então pode acontecer nas ilhas vulcânicas? Pode acontecer em ilhas vulcânicas. Pode acontecer em rochas? Pode acontecer em rochas. Né? Para quem vive em lugares de montanha, aqui na Amazônia não tem montanha, né? Mas Rio de Janeiro, São Paulo, lugares montanhosos, você quando vai, você sempre vê aqueles conjuntos de plantas sobre as rochas. Até tentar entender, né, como é que essas plantas conseguiram viver nesse ambiente rochoso. Tá aí, é uma sucessão em rochas. Então, quando você vira uma planta sobre a rocha, significa que ali está começando uma sucessão ecológica. Né? Quem vive em cidades, né, às vezes você consegue perceber que nas frestas das paredes sai uma plantinha ali. Ali já é o início de uma sucessão ecológica. Tá legal? Vamos ver outro exemplo? Olha aí. Sucessão ecológica nessas rochas agora aqui, ó. Né, as rochas de cachoeiras. Pode acontecer uma sucessão? Pode. É aí que a gente vai estudar. Outro tipo, sucessão em duna, areia, né? Duna. O que acontece? Quais os mecanismos que podem levar? Lembrando que duna aqui, ó, o solo é pobre em nutrientes. Tem que pensar no que vai acontecer num solo pobre em nutrientes. Tem que pensar o que vai acontecer, porque o solo arenoso é um solo fofo. É um solo fofo, então ele não retém nutrientes. Difícil de uma raiz segurar. Né? Então tem outros mecanismos aí. Então pode acontecer uma sucessão numa duna? Pode. Outro exemplo, sucessão num lago. O que é importante você entender? O lago ele existe na verdade porque a água não infiltrou. Legal? Então todo lago um dia vai acabar. Por quê? Porque pode acontecer que a água infiltre, pode acontecer também que o sedimento ao redor seja levado por lixiviação, por exemplo. Então, o fundo do lago vai um dia, aliás, ele vai sempre receber sedimento e a sua profundidade vai diminuir, tá certo? Depende de lago para lago. Então pode existir sucessão na rocha vulcânica, pode existir sucessão numa rocha nua, pode existir sucessão onde? Num lago, perfeito? E na duna. Quatro exemplos. Nós vamos ver esses 4 exemplos, legal? Então, vamos começar então com a sucessão primária em rocha nua. Quando eu falo sucessão primária, significa que o ambiente não tem absolutamente nada. Nada. Por isso que o nome é rocha nua. Legal? Não tem absolutamente nada. Toda a sucessão primária acontece em ambiente que não existe absolutamente nada. Tranquilão? Então vamos começar. Vamos lá. Aí, quem é o primeiro elemento a chegar numa sucessão de rocha nua? O primeiro elemento a chegar são os líquens. Nós já vimos isso nas relações, que os líquens são uma relação mutualística entre fungo e alga, não é isso? E os líquens, o que eles fazem? Eles, como são estruturas ainda bem primitivas, o que eles fazem? Eles chegam, se alojam na rocha, portanto, eles são chamados de pioneiros. Então, quem é o pioneiro numa rocha nua? São os líquens. O que os líquens fazem? Eles jogam substâncias, ácido liquênico. Esse ácido liquênico, ele corrói a rocha. Não vai corroer a rocha toda, vai levar 1 milhão de anos para isso acontecer, não é isso? Mas ele corrói a rocha. Quando ele corrói a rocha, fica sobre a rocha uma fina camada de solo. Essa fina camada de solo, ele prepara o ambiente para a chegada de outros organismos, porque numa rocha nua, ela recebe sol.
não é isso? Como ela recebe sol, é difícil de uma semente se instalar. Uma semente se instala verdadeiramente quando existe umidade. Muito bem. Quando os líquens deterioram a rocha, aí produz uma camada fina de solo, e essa camada fina de solo passa a receber mais umidade. Quando ela recebe umidade, ela permite que o ambiente passe a colonizar outros indivíduos. Então, quando a gente fala de sucessão em rocha nua, a gente precisa falar no primeiro indivíduo que chega, que são os líquens. São chamados de pioneiros, também chamado de ecéses. Olha aí. Então, olha o termo, ecéses também significa pioneiro. Então, o primeiro cara a chegar, no caso da rocha nua, quem é? São os líquens. Então, eles são chamados de pioneiros. E o outro nome? Ecéses. Tranquilão? Beleza. Muito bom. Líquens. Olha aí o que eu falei, tá vendo? Para você ler isso. Olha o que ele diz aí, ó. Libera o ácido liquênico, decompõe parcialmente as rochas, não vai decompor a rocha toda, vai levar 1 bilhão de anos, 1 milhão na verdade de anos para poder tentar, vai depender também das condições climáticas, né, do intemperismo sobre a rocha, as coisas não são tão simples assim. O que mais? Forma uma fina camada de solo, como eu havia falado, favorece a instalação de outros seres vivos. Primeiro processo, nós estamos falando de sucessão primária. Muito bem. Aí, quando os líquens preparam o ambiente para a chegada de outro, o outro normalmente são os musgos. Lembra? Os musgos também fazem parte, né, da sucessão primária. Legal? Quem são os musgos? Os musgos são briófitas, por isso uma base de botânica é sempre muito bom. As briófitas são vegetais inferiores, né, e eles na verdade o que eles fazem? Eles já têm uma capacidade de armazenar umidade, porque são plantas que vivem em ambiente muito úmido. Como eles vivem em ambiente muito úmido, eles têm a capacidade de reter água. Legal? Tranquilo? Então, peraí. Se o solo era propício, né, por causa dos líquens, e o ambiente agora é propício para a chegada dos musgos, os musgos vêm, trazem a umidade, retêm a umidade. Agora eu tenho duas coisas, eu tenho o solo propício e eu tenho umidade. Então eu preparo o ambiente para a chegada de outro. Vamos ver quem são os outros. Vamos lá. Olha aí. Musgos são briófitas, vivem em ambientes muito úmidos, né? Retêm a capacidade muito grande de reter água, permitem a germinação de semente. Lógico, por quê? Porque o ambiente é úmido. Semente precisa de água para germinar. Legal? O que mais? Favorece a instalação de outros seres vivos. Então, já tivemos o solo, aí tivemos líquens, musgos, 2. Já temos 2. Legal? Vamos lá. Aí, a presença do solo úmido permite a chegada de quem? De gramíneas. Mas como é que as gramíneas chegam aí? Meu amigo, as gramíneas pertencem ao grupo das angiospermas. Se elas são angiospermas, elas têm raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Se ela tem semente, né, a semente é trazida por quem? Por pássaros, por animais. Os animais defecam, os herbívoros comem os vegetais, podem passar por lá, defeca. Quando defeca, a semente pode cair num ambiente desse, germinar e nascer uma gramínea. Certo? Passarinho, pio, corococói, o que eles fazem? Vão voando, comeram a semente lá no jardim da Dona Maria. O que eles fizeram? Comeram as frutinhas, vieram voando, certo? Aí vieram para cá, foram beber água, ambiente fresquinho, defecou, nasceu a semente. A semente germinou. Quando a semente germina, nasce o grupo. Então, peraí, já falei. Líquens preparam o ambiente, chamado de pioneiros. Depois os líquens preparam o ambiente para a chegada de quem? De musgos. Os musgos preparam o ambiente para a chegada de gramíneas, que já é um vegetal superior, e aí eles vão crescendo. Observe que vai um dando lugar ao outro. Legal?
quando nós tínhamos um ambiente inóspito, ruim, só quem deveria chegar, só quem pode chegar, melhor dizendo, são os líquens, ok? Por quê? Porque eles são, na verdade, a união mutualística entre fungo e alga. Alga faz fotossíntese autótrofa, o fungo é heterótrofo, certo? Pega água e sais minerais e manda para a alga faz fotossíntese, pega a glicose e alimenta o fungo. Um alimenta o outro e o outro alimenta um. E é muito fácil, né? Legal, beleza? Então já estamos na terceira fase. Líquens, musgo e agora o que é? Gramíneas, beleza? E o ambiente está crescendo. Quanto tempo acontece isso? Isso pode acontecer, tá? 30 anos. Pode acontecer, pode demorar muito para acontecer. Pode acontecer rapidamente também. Legal? Depende de toda uma estrutura ecológica, que a gente vai continuar discutindo isso. Legal? Então olha lá que eu fiz para você. Olha o que ele diz. Gramíneas são angiospermas. Vivem em ambiente mais seco, né? São mais adaptadas, possuem sementes, aumentam a espessura do solo, matéria orgânica, folhas, caules, morrem, decompõem, beleza? Lembra do ciclo de nitrogênio? Amônia para nitrito, de nitrito para nitrato, lembram disso? Enriquece o solo fica mais firme, mais nutritivo, permite que outras sementes caiam e germinam, beleza? Ó, ajudam a colonizar, favorece a instalação de outros seres vivos. Então cada indivíduo instalado prepara o ambiente para a chegada do outro. Por isso que o nome é sucessão ecológica. Tranquilo, né? Beleza. Continuando, vamos lá. Beleza. Essa imagem ela é ilustrativa, lógico, mas eu coloquei de propósito porque para vocês verificarem a diversidade. Que espetacular! O que acontece na sucessão ecológica, né, que pode levar à formação de uma diversidade muito grande. Por isso que eu fiz aqui. Nesse caso, eu tenho plantas arbustivas. Não são aquelas plantas gigantonas, não. Arbusto, planta de tamanho médio. Né? Qual a importância delas? Agora, com a chegada dessas angiospermas maiores, eu tenho mais o quê? Mais sombra. O solo não aquece mais, o solo não fica muito mais seco, o solo fica úmido, não é isso? Prepara o ambiente para a chegada de outros, mais matéria orgânica, vem outros animais, vem aves, vem herbívoros, vem carnívoros. Esses animais se aproximam de ambientes mais aconchegantes, que o ambiente é preparado pelos arbustos. Beleza? Vamos continuar. O que vai acontecer? Olha o que diz: arbustos, angiospermas. Qual é a sua função? Instalação e fixação do solo. Possuem flores, frutos e sementes. Colonizam o solo, aumentam a espessura do solo, aumenta a matéria orgânica do solo, diminui a incidência de luz no solo. Todo esse mecanismo vai contribuir para a chegada de outras plantas ou das mesmas plantas, de plantas da mesma espécie. É isso que eu quero dizer. Legal? Ou de plantas diferentes. Com isso, você vai aumentar a diversidade. Você está entendendo como é que funciona o processo de sucessão ecológica primária? Lembra? Começamos do zero, começamos lá da rocha, lembra disso? Muito bem. Continuando. Beleza. Então, você pode perceber que tudo isso, a sucessão, ela pode levar a uma diversidade muito grande. Eu coloquei aqui algumas epífitas, samambaias, coloquei orquídeas, bromélias, né? Demonstrando a total diversidade. Muito bem. Legal. E a importância desses animais. Esses animais, quando encontram flores, eles vão lá e fazem a polinização. Quando eles fazem a polinização, levam a flor o pólen de uma flor para outra, do estigma para outra, a estrutura feminina, por
gineceu, quando ele leva o pólen lá para o gineceu e ocorre a fecundação, ele está contribuindo para a reprodução sexuada das plantas. Legal? Maior variabilidade genética. Legal? Nós chamamos isso de polinização cruzada. Tranquilo? Então os pássaros têm importância, são importantíssimos para a polinização. Beleza? Nesse caso aqui, até coloquei de propósito uma polinização do tipo ornitofilia, que é feita por pássaros. Nesse caso, o nosso espetacular, lindíssimo beija-flor. Vamos ver o outro tipo? Observe, olha aí, a abelha, né? Entomofilia. Olha, veja como a entomofilia também contribui para a polinização cruzada e contribui também para a diversidade genética que ocorre dentro de uma comunidade. E aí, meus amigos, essa imagem é legal, né? Isso é uma abelha coberta, completamente coberta de pólen, beleza? Então ela vai voar de uma flor para outra e isso contribui muito para a diversidade genética dentro de um habitat. E olha aí que imagem, é o Batman? Não, não é o Batman, é o morcego. Morcego fazendo a polinização, nós chamamos isso de quiropterofilia. Quiro, mão, pítero, voar. Filia, gostar de. Gosta de quem voa com a mão. Quem voa com a mão? Morcego. Então o morcego, o que ele vai fazendo aqui? Esse é o morcego que vai fazer ajuda na polinização. Alguns morcegos fazem o quê? Comem o fruto, certo? E voam e defecam. Quando eles defecam, eles contribuem na dispersão da semente. Nós chamamos isso de zoocoria. Legal? Mas isso é mais importante para a sucessão secundária que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, ok? Então é importante que você entenda que os mecanismos eles não estão soltos, beleza? Os mecanismos todos estão interligados, vegetais, animais, todos estão interligados formando uma esfera só, chamamos de ecossistema. Legal? Vou continuar. Olha aí, olha essa imagem espetacular. Observe, olha só o morcego fazendo dispersão de sementes. Eles são essenciais para a formação de sucessão secundária. Não é isso? Sucessão secundária, que eles vão voando, jogam as fezes e as fezes dispersam a semente pelos ambientes. Eles são essenciais para o desenvolvimento de florestas. Então não mate o morcego. Legal? Não mate o morcego. Aí, o morcego voando próximo de uma planta. Sucessão secundária. Legal? Beleza, gente? Muito bem. Bem, como eu havia falado, nós começamos por onde? Pela rocha, rocha nua. Os líquens deterioram, ácido liquênico, deterioram as rochas. Deteriorou a rocha, vai formar uma camada de solo, que vai preparar o ambiente para a chegada de quem? De musgo. Os musgos têm umidade, retêm a umidade, crescem no solo, preparam o ambiente para a chegada de quem? De gramíneas. As gramíneas crescem, têm semente, né? Diminui a incidência de luz, preparam o ambiente para a chegada de quem? De arbustos. Os arbustos preparam o ambiente, desenvolvem, crescem, preparam o ambiente para a chegada de quem? De florestas intermediárias. Legal? Essas florestas intermediárias vão crescer, vão desenvolver, vão precisar da ajuda do morcego, dos polinizadores, e com o tempo elas ficarão como exuberantes. E aí elas deixam de ser intermediárias e vão se transformar em florestas densas. Legal? Meu amigo, isso pode levar 500 anos. 500 anos isso pode levar. Ou seja, do zero até formar uma floresta espetacular, exuberante. Então o que nós vimos agora? Nós vimos a sucessão primária
todo o processo que acontece na sucessão primária em uma rocha nua. Legal? Tranquilão? Calma, vamos chegar lá. Aí nós chamamos isso de sucessão primária. O que é importante agora? O que é importante? É a gente identificar todo o processo. Vamos fechar esse raciocínio? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Eu fiz para você, ó, a imagem, espécies pioneiras. Qual é o outro nome de espécie pioneira? É Seses. Legal? Aí eu tenho a transição, ó. Essa transição eu chamo de séries. Séries, não é seres, é séries. A transição, que é a fase intermediária. E aí eu tenho a floresta densa, espetacular, maravilhosa, colossal, nós chamamos de floresta clímax. Aí dá teu show. Onde está a Amazônia aqui? Onde eu considero a Amazônia? A Amazônia está onde? Ela está em pioneira? Não. Ela está em séries? Não. Ela está em clímax. A floresta amazônica está em clímax. Ela já atingiu o máximo da sua evolução. Atingiu o máximo. Legal? Vamos continuar isso aí. Vamos continuar a discussão. Beleza? Ó, mais uma imagem mostrando a rocha exposta, a função dos líquens, a comunidade chamada de comunidade pioneira, né? O tempo passa, beleza? Aí as gramíneas, herbáceas, arbustos e plântulas desenvolvem, formam uma comunidade intermediária e ela desenvolve e se transforma numa comunidade clímax, que é o auge da floresta que nós estamos falando. Nesse caso, podemos falar da floresta amazônica. Então a floresta amazônica está em clímax. Tranquilão? Beleza. Vamos lá. Vamos ver agora como acontece uma sucessão primária em um lago. Lago tem o que? Água, né? Então, será que pode ser os líquens, os pioneiros? Será que pode? Lago, água, líquen? Vamos ver. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Tem um lago. Lago, embaixo tem solo. Esse solo pode receber essa água? Pode. Essa água ela pode não ficar mais aqui. Beleza? Vai depender o quê? Da porosidade do solo. Legal? Então todo o lago um dia vai acabar. Certo? Mas vamos imaginar esse lago. Olha toda a floresta do lado aqui, ó. Isso aqui não é um cavalo d'água não, tá, gente? São 2 cavalos dentro d'água. Tá bom? Aí ó, toda a floresta ao redor, aí o sedimento aqui fora vai cair dentro e vai diminuindo a profundidade do lago. Tranquilo? Mas como é o ambiente aquático, o primeiro indivíduo a chegar é o plâncton. Plâncton, lembra? Fitoplâncton, algas. Zooplâncton, microcrustáceos. Tá certo? Então esses 2 indivíduos são seres pioneiros, são eles que vão começar a colonizar o ambiente aquático, ok? Então, quem é o pioneiro no ambiente, na rocha nua? Líquen. Quem é o pioneiro no ambiente aquático? Plânctons. Muito bom. Vamos ver a sequência. Na lagoa, plâncton. Primeiro a chegar. Primeiro sistema de produtores, plâncton. Morte dos plânctons. Eles vão morrer? Precisam morrer. Quando eles morrem, o que vai acontecer? Eles produzem matéria orgânica. Quem morre apodrece. Se apodrece, vira matéria orgânica. Confere isso? Muito bem. Morte do plâncton, a matéria orgânica nas margens. A matéria orgânica na margem ela vai preparar o ambiente para a chegada de outras plantas. Ó, estabelecimento de vegetação aquática. Nós chamamos de macrófitas aquáticas. E as plantas começam a crescer. E a profundidade começa a diminuir. Legal? E as plantas que vivem na borda começam a invadir o ambiente central do lago, que está perdendo a sua profundidade pela colocação de sedimento. Vai chegar um tempo que vai acabar e vou ter uma floresta toda dentro de um lago. Aliás, de um ex-lago. Legal?
Vamos continuar. Olha aí. Mostrando para você que a vegetação começa a invadir o lago. Começa a invadir. Legal? A vegetação aqui, ó, também externa, começa a apertar o lago. O sedimento vai entrando no lago. O sedimento vai diminuindo. Legal? Na verdade, vai diminuindo a profundidade do lago. O lago vai ficando cada vez mais raso com o passar do tempo. Beleza? Aí é o que eu venho falando para vocês, ó. Fitoplâncton. O fitoplâncton mais zooplâncton. O que é plâncton? O que é fitoplâncton, zooplâncton, larvas? E observa as plantinhas chegando no fundo do lago, ó. As plantinhas chegando no fundo do lago, as macrófitas aquáticas começam a aparecer, o mururé, mureru, água-pé, legal? E outras plantas mais. E olha só, o bichinho começa a aparecer aqui, então a profundidade do lago vai diminuindo. Continuando. Então, na lagoa vai acontecer a morte das macrófitas aquáticas. Por que vai morrer? Porque o solo começa a diminuir, concentração menor de nutrientes. Formação de humus pela decomposição, avanço das plantas da margem para o centro, não é? Olha o exemplo clássico, olha as plantas invadindo, né? Olha aqui, as macrófitas aquáticas vão ter que morrer, diminui a profundidade, né? O aparecimento de arbustos lenhosos nas bordas, elevação do terreno através da sedimentação e terra firme onde era o charco. Então, aquele ambiente, quando perde a profundidade, se transforma num charco. Esse charco ele melhora a condição para que plantas